Olá para você que acompanha as informações do On Jornal, Ítalo Ramos em mais uma entrevista especial. Lembrando que você pode acompanhar todas as informações, toda a programação do On Jornal nas nossas redes sociais. No facebook.com/onjornal, no Instagram, @onjornaloficial, no Twitter, @onjornal_, e também no nosso site, www.onjornal.com, onde você pode acompanhar a On Jornal Play e também a On Rádio Web. Quem está aqui do meu lado é uma pessoa interessantíssima, importantíssima, que, olha só, vocês vão ter o prazer de conhecer. Ela que é Miss Rondônia, está concorrendo ao Miss Brasil Supranacional. É isso mesmo, quem vai explicar mais detalhes é ela mesmo, ela que tem 21 anos e se chama, tem um nome curioso, gostoso de ouvir. Olha só, Miss Crisma Sibert. Falei certo, Miss Crisma? Tá tudo certo? Quase! Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Aqui é Crisma Sibert. Como ele falou, Miss Rondônia Supranational. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite de estar aqui nos estúdios do On Jornal. E a gente vai conversar sobre a sua trajetória, como foi que você começou. Ganhou o primeiro título aos 6 anos de idade. Você vai explicar pra gente. Olha, gente, deixa eu ler um pouquinho aqui. Prestem atenção. Olha só, deixa eu abrir aqui porque de cabeça não dá. Eu preciso, olha só. Ela é apaixonada por artes e livros, é modelo, também bailarina, é cantora, é pianista, fluente em inglês e espanhol e agora também está aprendendo idiomas, o francês e o japonês. Então, ela é, meu Deus, é uma inspiração aqui para mim. Eu preciso aprender também todas essas línguas. Eu já arrisco ali no inglês e também um pouquinho no espanhol, mas eu preciso também, coloquei como meta, é um hobby para mim aprender línguas. Então, para mim, você já é uma inspiração. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa, mas conta pra gente a sua trajetória como Miss. Não é conhecido ainda, né? Esse evento, Miss Brasil Supranacional, né? Que você vai concorrer em dezembro em Machadinho, é isso mesmo, no Rio Grande do Sul. Primeiro, conta um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar a concorrer Miss Brasil Supranacional. Bom, acho que falar da minha trajetória é falar muito da minha infância, porque eu comecei a desfilar, eu tinha 1 ano e 8 meses. Eu era muito pequenininha. Nossa, já muito pequena. Muito pequena mesmo. Um olheiro me descobriu no mercado, viu eu lá serelepe e falou, olha, vai ter um desfile, fala com minha mãe, com meu pai, vai ter um desfile, vocês não querem levar ela? E minha mãe levou e eu gostei. E eles queriam me levar para São Paulo, mas a minha mãe na época não quis, então ela e meu pai procuraram uma agência lá em Porto Velho para que eu pudesse começar essa carreira, né? Eles encontraram a BZ e foi onde eu comecei a ter as aulas de passarela e coisa e tal, e comecei a competir como Miss. Então eu competi com Miss Porto Velho, Miss Rondônia, até chegar nesse concurso nacional que eu ganhei, Pequena Estrela do Brasil, aos 6 anos de idade. Então, foi o seu primeiro concurso que você disputou e já venceu? Não, primeiro concurso nacional, porque para chegar lá eu já tinha que ter sido Miss Porto Velho, Miss Rondônia. Tem todo isso, sempre é um processo. Sim, isso, é um processo para poder concorrer a nível nacional. Exatamente. E como é esse processo? Você pode até tirar uma curiosidade, tanto minha quanto dos nossos telespectadores. Como é esse processo de olheiro? Ele viu você, ele viu pela beleza, obviamente, é o primeiro passo, mas como é, assim, esse processo de um olheiro observar você? Quais são as primeiras características que ele observa? Você poderia responder pra gente? Olha, eu não sei, acho que depende muito de cada olheiro, né? Na época, como eu era muito pequenininha, eu acho que ele viu o fato de eu ser desinibida, né? Eu tava tem todo isso, são todas essas características. No mercado. E ele falou, nossa, ela tem potencial, não quer levar ela pra um desfile, que na época ele não era de lá, ele era de São Paulo, e ele tava organizando esse desfile em Porto Velho. Então, quando ele me viu, ele falou, olha, né, pode ser que aí tem uma sementinha de alguém que tem futuro na passarela. E foi onde tudo começou. E aí você já se apaixonou pelas passarelas, pelo universo Miss, conheceu várias pessoas, e depois do Miss, qual foi o primeiro? O primeiro, aos 6 anos que você competiu? Foi o Pequena Estrela do Brasil, foi depois, em Curitiba. Isso, e foi o próximo. Qual foi o próximo? Já foi pro próximo? Depois do Miss, do Pequena Estrela do Brasil, eu fui para um concurso internacional também em Curitiba. E aí lá eu ganhei o Miss Friendship Nations. E depois eu fui para um internacional na República Dominicana e ganhei o Baby Princess International. E daí foi indo. Eu tenho alguns títulos. Alguns. Se você puder me dizer o total, quais são? 23. 23? Nossa, e você só tem... pouquinho. E só com 21 anos? Com 21 anos. Já 23 concursos ou títulos já?
Não, Título. não, títulos. Porque Aham. concursos eu participei muito mais. Por exemplo, o último concurso internacional que eu participei, eu tava no 2º ano do ensino médio, que foi quando eu fiz uma pausa na minha carreira pra eu focar no 3º ano, né? E na faculdade posteriormente. Então, eu fui pra lá, foi um concurso na Europa, que começava em Londres e terminava em Paris, mas eu não cheguei a classificar, entendeu? Eu não fiquei entre finalistas, eu fui lá e participei e não fiquei entre finalistas, não ganhei coroa, não ganhei nenhuma faixa lateral, digamos assim, nenhum prêmio especial. Eu fui lá e voltei sem nada, entendeu? E eu gosto de ressaltar isso porque as pessoas pensam que, ela tem 23 títulos, ela sempre ganha. Sempre ganha. Não é. Eu participei de muito mais concursos do que os que eu ganhei, mas as pessoas lembram mais dos que eu ganhei porque eu ganhei uma faixa, né? E aí tem um registro, mas eu participei de vários outros concursos que eu não cheguei a classificar. E como falando sobre isso, você não ganhar concurso, como é que vocês se preparam? Vocês, misses, é isso o plural de miss? Me ajuda. Misses, isso. Então, como é que vocês, misses, se preparam para esses concursos? Já sabem, já vou ali com a ideia, claro, vocês entram querendo ganhar. Mas assim, tem um preparo psicológico de, poxa, se eu não ganhar, tá tudo bem, porque a gente sabe vários concursos onde a terceiro lugar não gosta do primeiro lugar e arranca a coroa. Você já deve saber disso. Não é sempre assim, isso é mais uma exceção do que a regra. Pois é, então a gente fica curioso para tentar entender como é que se tem esse preparo, há um ali paralelo com o psicológico, com o médico, como é isso, esse universo? Bom, esse é meu primeiro concurso adulto. Então, no mundo adulto, eu só sei o que eu vejo externamente. Mas no concurso, quando eu participava e era mais nova, eu era uma criança, eu sou muito competitiva. Até hoje sou muito competitiva. Então, é claro que quando eu não ganhava, eu ficava triste por não ter ganhado. Mas era muito mais uma coisa de ir lá pra me divertir, pra fazer amigas, pra conhecer pessoas novas, lugares novos, do que ir lá pra competir, entendeu? Sim. Por mais que fosse uma competição, não parecia uma competição. Não sei se não, eu consigo me explicar. Porque não tinha esse sentimento de, tipo, eu só tenho que ir lá pra ganhar essa coroa e se eu não ganhar a coroa, não valeu a pena, entendeu? Era um negócio pra eu me divertir, pra eu conhecer candidatas. Ganhar experiência também. Pra eu tentar me comunicar com uma candidata sem falar a língua dela e sem ela falar a minha. E a gente conseguia brincar com isso, entendeu? Fazia brincadeiras e conversas sem entender uma outra nos concursos internacionais, por exemplo. E era divertido porque a gente era criança, entendeu? Então tinha esse lado bem brincalhão. E ainda continuando sobre os seus concursos, não sei se você falou agora, mencionou, mas você também ganhou a faixa Miss Brasil Honra. Explica pra gente sobre esse concurso, como é que ele funciona? Esse concurso, ele foi em 2016. Eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu fui pro Miss Brasil, eu era Miss Rondônia Pretim, e eu fui pro Miss Brasil infantil pra concorrer a um Miss Brasil Pretim, só que eu não ganhei a faixa principal. Eu não fui uma das finalistas, então eu não fiquei nem entre as 5 maiores, mas eu ganhei essa coisa que a gente chama de faixa lateral ou prêmio especial, que foi o Miss Brasil Honra. E aí tinha um outro concurso internacional que precisava de representante, e pelo fato de eu ter ganhado essa faixa lateral, eu pude representar o Brasil sem ter ganhado o primeiro lugar, porque era um outro concurso, entendeu? Que foi o Face of the World, que eu acabei não classificando, né? Não ganhei nenhuma faixa. Mas, assim, mesmo, às vezes, você não precisa nem ganhar o primeiro lugar. Sim. Só de você ter ido lá e ser vista, já te dá uma oportunidade de representar o Brasil num outro concurso, numa outra... Muito bacana. Então, por isso que é o Miss Honra, o nome, né? Miss Brasil Honra, que se fala, Sim, era... né? É tipo aquele do Big Brother, nem sempre quem ganha é o que sai mais famoso, né? Então, eu vou ficar com essa premissa aí na cabeça, que é mais ou menos... Pode ser, se aplica. Agora, você também é apaixonada por artes e livros. Sim. Quais são os livros que você já leu e quais são as artes que você aprecia? Bom, meu livro favorito é A Menina que Roubava Livros. Estava esperando o Pequeno Príncipe. É um Mas clichê eu conheço de esse. mim. Eu conheço esse também. Eu sou... Já virou filme, perdão. Já virou também. É bastante conhecido. Eu tenho algumas ressalvas, como toda leitora. Isso é de leitura. Isso que eu ia falar. Isso é de leitura. Como toda leitora, eu tenho algumas ressalvas com a adaptação cinematográfica. Mas sou apaixonada por A Menina que Roubava Livros. Eu já reli ele umas 10 vezes. Toda vez eu choro, toda vez eu me envolvo como se fosse a primeira vez. O primeiro livro, assim, que eu lembro de ter lido, que fez com que eu me apaixonasse pelo mundo da leitura, foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Legal. Não sei se vocês conhecem. É uma saga de livros incrível, então se você é jovem, adulto também, leia, é muito bom. Não pra gosta de sair Harry Potter? Gosto de Harry Potter, mas muito. aí é que tá.
Na época que eu comecei a ler Percy Jackson, tinha meio que uma rixa O fandom sempre. entre os fandoms. E Jogos aí, Vorazes também. Então, ou você era de um ou você era de outro. E eu era apaixonada Nossa, por Percy eu Jackson. peguei essa época. Então, o meu fandom era Percy Jackson. Mas eu li Harry Potter, li Jogos Vorazes, Também. então gosto muito. Ah, bacana. Foi da minha época também. Eu tenho 28 anos, gente, pra vocês. Deve chocar vocês. Nossa, com cara de 18. Deve chocar. Mas eu também peguei essa época dela, 21 anos, né? Então a gente é próximo Tá de 7 próximo de anos. idade. Então é a mesma, digamos assim, a mesma vibe dela também é da minha. Então por isso que a gente sabe um pouquinho desse mesmo universo. Agora, olha só. Bailarina. Com quantos anos começou? Com 4. Com 4. Na época, a idade mínima pra entrar na turma ainda não tinha o baby balé que tem hoje, né? Que coloca a criança desde 1 ano, 2. Bem jovem. Então, a idade mínima era 5 anos, mas eu queria muito fazer balé, eu perturbava, mãe, eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar. Eu falava, mas minha filha, você não tem a idade. E aí, lá na minha igreja, tinha uma escola de balé, e a minha mãe foi falar com a professora, olha, ela quer muito dançar, mas ela não tem a idade. Mas será se não dava pra ela fazer uma aula experimental, só pra ela ver como é que é, pra ver se ela consegue, né, se concentrar Então e surgiu tal? de você. Sim. Já ia perguntar, nossa, foi sua mãe, porque sempre é sonho dos pais, né? Normalmente os Não, pais a minha mãe não tinha esse desejo. Eu não sei se ela tinha esse desejo, mas não veio dela. Eu sempre gostei muito de música e gostei muito de dançar desde pequena. Eu pegava CD, gente, eu sou da época que a gente usava CD no som, e eu tinha os meus CDs de músicas infantis, e aí eu ficava criando coreografia. Cantando e ensaiando como se eu fosse apresentar pra alguém, mas eu não ia apresentar pra ninguém, né? Mas eu criava minhas coreografias e cantava e tal. E aí eu falei, eu preciso fazer balé, eu preciso melhorar minhas coreografias. Era essa mentalidade, uma garota de 4 anos. Mas enfim, eu queria, mãe, eu quero dançar, eu quero dançar, eu quero dançar. E aí fiz essa aula experimental. E a professora falou, olha, ela não tem a idade, mas ela consegue se concentrar e tal. Então, acho que era até uma preocupação da professora, né? Meu Deus, eu vou colocar uma menina de 4 anos aqui, ela vai tirar a concentração de todo mundo. Eu que não era muito quietinha. Então, começou assim, mas aí deu super certo e eu fiquei lá, mesmo não tendo a idade ainda pra dançar. Mas e você participou de algum concurso ou foi só mesmo como hobby, como esporte? Não, foi só né? como... Eu nunca cheguei a competir no balé, eu apenas dançava. Eu cheguei a fazer solos na minha escola, né? Mas não competitivamente, né? Só pra dançar, aquela apresentação do final do ano, que você apresenta o balé de repertório e tal. Foi desse jeito. Foi. Agora, cantora. Você falou que você canta, sempre gostou de música. Canta na igreja? Cantei na Isso, igreja. chegou a cantar. Comecei lá. Começou lá, né? Sim. A maioria dos cantores, dos artistas, tanto Sim. nacionais e internacionais, começam na igreja, né? Começa na igreja. Porque é um incentivo Isso. que tem, né? Vamos Vem colocar de as berço. crianças pra Isso. cantar. Qual é o artista favorito? É gospel ou não? Bom, eu tenho, digamos assim, eu gosto de vários artistas e tem, por exemplo, um grupo de artistas que eu escutaria se ele musicalizasse a lista de mercado, eu ia escutar, entendeu? Que é esse tipo de fã para alguns artistas e pros outros eu gosto da música dependendo ou não. Quais E são? aí, o meu top 5 é... O que toca no seu... Antes era assim, né? O que toca no seu iPod, agora não é mais, é Spotify. Então, o que toca no teu Spotify? O meu toca Alec Benjamin, ele é um cantor americano. Ansel Saber, que também é um cantor americano. Alec Benjamin, eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço. Ah, não me peça pra... Me diz uma música, Por não favor, faça canta isso. um pedacinho aí pra gente, pra ver se você conhece mesmo. Gosto muito de Fawzia. Ela é uma cantora marroquino-canadense. E gosto de BTS. De BTS. Com certeza, K-Popper aqui. K-pop. Gosta de Blackpink. Com certeza, também, escuto. Então canta How You Like That. How you like that? É a mais famosa. Não, tem Shut It Down também. Tudo bem, mas é isso. BTS também entra na tua lista. Com certeza. Eles são a banda, o grupo coreano mais famoso, né? Participaram de Grammys. Eu acredito que o grupo musical mais famoso do mundo. Isso, da Coreia. Infelizmente, Na Coreia, mas também no mundo todo. sim. Claro. Mas aí você arrisca... Você é cantora. Você é cantora ou gosta de música? Tem uma diferença. Eu sou cantora, gosto E de gosta música. de música. Francês, Inglês, japonês, espanhol são as línguas que você fala. Como surgiu também esse hobby por línguas? Piano também, mas a gente vai falar daqui a pouco. A gente pulou essa parte da música. de cada vez, né? Uma coisa, porque eu quero saber tudo. A gente vai, se a gente for falar tudo também, vai passar o dia aqui falando do currículo dela. Mas a gente vai pra gente conhecer a Cristina, que tá super interessante o nosso bate-papo.
o seu gosto por línguas começou quando? Bom, meu gosto por línguas começou meio que como um desgosto. Na época eu não gostava muito de aprender, mas a minha mãe falou, você tem que aprender inglês, você tem que aprender inglês, Profissão. você tem que aprender inglês, porque no futuro vai ser importante. E eu não gostava, eu achava um saco ir pra aula de inglês e tinha as tarefas, eu não queria fazer. Mas aí depois eu troquei de escola e aí lá eles tinham uma metodologia que era um pouco mais divertida e eu fui pegando gosto. E me formei em inglês no CNA quando eu tinha 14 anos. Então, eu finalizei tudo. Eu era relativamente novinha, né? E o espanhol, eu aprendi... Meu tio fazia medicina na Bolívia. E a gente ia visitar ele. E passava, tipo, um mês na Bolívia. E ninguém falava espanhol. E eu, como era nova, fui assimilando, né? E comecei a arranhar por aqui e por ali. E na pandemia a gente assistiu novela mexicana em espanhol. Nossa! Lá em casa a gente maratonou novela pra vocês verem o nível que tava. A gente maratonou novela mexicana em Com espanhol. aquele atraso na dublagem, assim, que a pessoa vai andando e vai toque, toque, toque. Que é muito típico de novela mexicana. Mas tranquilo, aí vocês ficaram assistindo muito tempo na pandemia, novela mexicana. Sim. E surgiu esse interesse também por espanhol. Foi aí que surgiu? No espanhol, como o meu tio estudava na Bolívia, eu tinha uns 10 anos, eu acabei assimilando bastante coisa, porque eu era, né, pequena e o cérebro é mais, como é que fala, flexível, então eu acabei assimilando bastante coisa. Mas eu aperfeiçoei esses 2 idiomas porque eu sou de relações internacionais, e para você se graduar, você tem que tirar proficiência em inglês e em espanhol, né? Então esses 2 eu obrigatoriamente tinha que ter. O francês, eu quero ser diplomata. E para ser diplomata, eu tenho que passar na prova do Instituto Rio Branco. E para passar na prova do Instituto Rio Branco, eu tenho que saber francês. Porque cai as 3 línguas, português, inglês e francês. Isso em todos os... Inglês, espanhol e francês. Isso em todos os estados, para você representar o seu estado? Precisa? Na prova do Instituto Rio Branco, sim. Porque é para entrar no Ministério das Relações Exteriores, né? Ah, sim. Então, eles aplicam essa prova, que é a mesma em todo o Brasil, e cai os 3 idiomas. Ah, sim. Você precisa ser fluente nos 3 idiomas. É isso? É. Ou só saber um pouquinho? A prova é escrita, né? Então, se você não souber falar, mas se você sim. souber Ah, escrever, interessante. já dá pra passar, acredito eu, não sei. Se alguém passou na prova e precisava falar, me dá um heads up aí, porque eu vou precisar. Mas aí, das 4 línguas, é isso? 4 línguas. Isso. É E isso. o japonês eu comecei a estudar esse ano. Esse ano. Uhum. Konnichiwa. Konnichiwa. Domo arigato. Também. Hajimemashite. Hayo gozaimasu. É isso? Ohayou gozaimasu. Sim, Ohayou- bom dia. Ohayou gozaimasu. Isso. Bom dia. Pronto, acabou aqui. Esgotei todo. Todo o vocabulário todo que eu o vocabulário sabia. que eu sei. Isso. E francês, bonjour, não é? Bom dia, é isso? Isso. Bon après-midi, É boa tarde. boa tarde, né? É. Isso. Também já esgotei o meu francês, é a única coisa. E, Cadê o savá? pois é, É o que a maioria das ça va pessoas bien, conhece. ça va bien, Ça va bien. et toi? Isso. Tá vendo? Não, tem mais coisas, descobri mais coisas, ótimo. Não sabia que tinha, tava lá no meu cérebro, lá no subconsciente. E inglês também eu falo um pouquinho, inglês. I speak very well English. I can see that. Ok. Não vou gastar, não vou dar esse gostinho pra vocês, nem pro Gilbert fazer meus memes com inglês, tá tudo bem, tá tudo certo. E também hablo um pouquinho de espanhol, também um pouquinho. Então por isso que eu achei bem interessante isso, porque também é meu hobby, eu gosto muito de línguas, então... também tô aprendendo agora italiano, eu não sei se isso parla não tá... italiano. Para italiano, sim, oui. E então, eu também tenho esse gosto por línguas, né? Sempre tive. É só hobby e também. E também toco flauta doce. Ah, Acredita? que Cê- legal. Cadê? Deixa eu pegar. Não, a minha. ok. O desespero. Não faço. Pronto, em artes é isso, se resume também. Mas é muito bom saber que outras pessoas também estão super interessadas. Então, pra você que tá assistindo, você jovem, olha aí pra você, uma ótima inspiração. Agora, suas redes sociais, antes de a gente terminar a nossa entrevista, que já tá quase no fim, a gente já tá falando bastante, que a gente falou que seria 20 minutos, já tá pra quase meia hora. Sua inspiração, Krishma. Inspiração. Você falou, né, que é a Miss Ucrânia, Victoria Apanasenko. Falei certo? Isso. Por que ela? Bom, a Vitória Apanasenko, ela foi eleita numa época em que o país dela estava em guerra. Ainda está.
Mas ela usou o reinado dela todo para trabalhar em prol dessa causa. Ela ajudou pessoas dando alimentação para civis, ela alimentou o pessoal que estava no front. E durante o confinamento do concurso, a todo tempo que ela podia, ela falava, olha, eu tô aqui, eu tô nesse jantar, eu tô nessa entrevista, mas o meu país está em guerra, e ela ia e usou as redes sociais dela muito pra mostrar a realidade que o país dela estava vivendo, entendeu? Olha, acabou de acontecer um bombardeio aqui, morreu não sei quantas crianças, Nossa, aconteceu ela foi bem isso, ativa. aquilo. Ela foi bem ativa. E eu tenho certeza que ela sabia que um posicionamento muito político ia, digamos, tirar a probabilidade dela ganhar o concurso. Porque, querendo ou não, se você elege uma candidata, você elege um lado da guerra. Porque Sim. tinha uma Miss Rússia também no concurso. Então, eu sei que ela sabia que isso provavelmente ia impedir que ela ganhasse o concurso. Mas nas prioridades dela, o país dela Causa vinha maior. primeiro. Então, é por isso que ela é uma inspiração pra mim, entendeu? Porque hoje eu sou Miss e pode ser que aconteça algum problema em Rondônia e eu vou usar isso, meu título, a minha visibilidade pra trazer isso, entendeu? É isso que eu quero fazer e é por isso que ela me inspira. Nossa, que interessante. Muito bom, de fato. E isso, a sua inspiração maior dentro do Miss, né? Isso. Você fala interna do mundo todo. Mas do Brasil, tem alguma personagem, alguma Miss que te inspira bastante? Que você se olha, nossa, a trajetória dessa Miss me inspira. Bom, eu poderia citar a nossa atual Miss Brasil Supranational, a Sanka Frantz, que inclusive sexta-feira ficou em terceiro lugar no concurso internacional. É o nosso recorde de classificação nesse Terceiro concurso. lugar? Nossa. Porque ainda nenhuma brasileira ganhou esse concurso. Se Deus quiser, vai ser o ano que vem. Vai, estaremos Mas torcendo. se não for, ó Deus, manda aí, se for da tua vontade. E ela foi Miss já há algum tempo. Ela também foi finalista do Miss Mundo. E ficou entre as 5 finalistas. E esse concurso ele acabou de aumentar a faixa etária para 32 anos. E muita gente criticou essa decisão porque tem aquela visão de que a Miss tem que ser jovem. E ela foi eleita e fez um reinado dela e chegou em terceiro lugar, que nenhuma brasileira antes tinha chegado em terceiro lugar nesse concurso. Então, assim, é uma inspiração porque você não pode deixar que as pessoas te digam que você não tem idade pra fazer alguma coisa. Se você é mais velho que eu e nunca começou a aprender um instrumento, ou nunca quis aprender outro idioma, ou nunca quis fazer alguma coisa, não deixe que as pessoas te digam que você é muito velho pra isso, ou que você não serve pra isso porque você tinha que ter começado antes. Não, se você quer, vai lá e faz. E se não der certo, você tentou. É melhor ter tentado e não conseguir o resultado que você queria do que não tentar e ficar pensando que poderia Com ser. certeza. Isso. E agora, falando sim, sobre os concursos, surgiu umas curiosidades. Você pode participar, claro, tem que passar pelas etapas, né, do seu estado. Você representa no Miss Supranacional, Brasil, a região norte. Não tem ainda um representante do Amazonas, de outros estados? Como é que funciona isso? Então, eu sou a Miss Rondônia e não temos ainda uma representante do Amazonas, não temos Acre, não temos Roraima, porque, assim, querendo ou não, a região norte, a gente tem um déficit de conseguir realizar os concursos para poder eleger uma candidata. Então, é sempre muito difícil. Por exemplo, no meu estado, na edição anterior, não teve uma representante de Rondônia. Eu fui escolhida esse ano, mas na edição anterior não teve uma Rondônia. Teve uma no antes desse, mas na última edição não teve. E assim, querendo ou não, volta e meia tem um dos nossos estados da região norte que estão desfalcados. E não é por falta de representantes capacitadas, é só, às vezes... Da organização e do interesse também de querer todo ano fazer. Às vezes as pessoas nem sabem que existem tantos concursos, porque a maioria das pessoas só conhece o Miss Universo. E aí a Miss é o Miss Universo, mas não, existem outros concursos que procuram perfis diferentes de pessoas, e aí você pode encontrar um concurso que se encaixa melhor com o seu perfil, sem você ter que se moldar para se encaixar num concurso específico. Assim, e existe uma faixa etária de idade específica, é a partir dos 18 anos que a pessoa já pode... Isso, o Miss Brasil Supranational aceita candidata de 18 a 32 anos, só que 32 anos se você não for fazer 33 até a etapa internacional, né? Sim. Porque o internacional é só até 32. Ah, sim. E outra curiosidade, você, vamos supor, ganhou, né? Ou não ganhou esse concurso, por exemplo. Mas você quer participar ano que vem da próxima edição. É possível ou só é uma vez na vida que você vai participar do concurso supranacional? Não, você pode participar, assim, dependendo do seu tipo de reinado,
se você foi eleita num concurso com outras candidatas, você vai ter que passar a faixa para outras candidatas. Então, não necessariamente você vai participar com aquela mesma faixa estadual, por exemplo. Se esse ano eu sou Rondônia, ano que vem tiver um concurso, eu vou ter que passar a faixa para uma outra candidata. Então, pode ser que eu não consiga competir como Rondônia, mas eu posso competir como Madeira Mamoré, por exemplo, porque esse concurso ele não tem apenas as candidatas estaduais, ele tem também ilhas e regiões turísticas. Então, a faixa de Madeira Mamoré, por exemplo, estaria disponível, teoricamente. Então, não é uma coisa que você vai tentar uma vez e se não der certo, não era para ser. Os concursos, eles estão buscando cada vez uma mulher mais preparada, com uma boa oratória, com uma boa passarela, que tem um projeto social bacana. Então, nesse conjunto, dá direito que você possa fazer várias tentativas. E como é que funciona nesse quesito beleza? Questão estética, por exemplo. É aceita uma mulher que fez o nariz, uma rinomodelação, né? Fez preenchimento labial. Como é que é isso? Tem um certo entre as misses, assim, que olha, nossa, aquela ali, né? É bonita porque fez o nariz, tá bacana ali. Não nasceu desse jeito. Como é que funciona isso? Rola um certo, digamos assim, né? Nem essa palavra que eu queria utilizar, um certo preconceito ou uma exclusão. Como é que é isso? Eu acho bem difícil ter uma candidata que seja 100% natural. É algo, inclusive, que algumas pessoas criticam em mim, digamos assim. Porque eu não fiz nariz, eu não fiz queixo, eu não fiz nada. Essa sou eu. E eu tô com um pouco de maquiagem bonita aqui. Naturalmente, né? Mas as pessoas veem, você devia fazer o nariz, porque o seu nariz não é tão pontudinho. Você devia fazer aqui a linha do... o queixo, né? Aqui bichectomia. A linha, a jawline, porque eu esqueci em português. Essa linha aqui, você podia... Não tem nenhuma proibição contra a cirurgia plástica, silicone, não tem. E também não tem do tipo, nossa, ela é toda mexida. Não tem isso também. Hoje em dia eu acho que é mais o contrário. Você podia ser tão bonita, por que você insiste em não fazer algum procedimento? Não significa que no futuro eu não possa fazer. Pode ser que tenha oportunidade, pode ser que eu decida por mim mesma, quero mudar o desenho do meu rosto e vou fazer algum procedimento. Eu posso. Mas não é algo nem que é obrigatório, nem que é proibido, entendeu? Não está no regulamento do concurso. Sim, não. Sim, perfeito. É bem liberal. Muito bacana essa conversa, gente, mas nosso bate-papo vai ficando por aqui. Muito obrigado. A gente vai conversando, vai ter muito mais curiosidade. Mas, para as pessoas que querem saber mais sobre você, onde procurar? Quais são as suas redes sociais? Facebook, Instagram e agora o Thread, se é que você já tem. Então, pode ficar à vontade. Bom, todas as minhas redes sociais são Cristima Sibert. O que eu imagino que seja um desafio para algumas pessoas, porque é dificilzinho de escrever. Não, mas fique à vontade se você quiser. Vai ficar também na nossa descrição. Mas se quiser soletrar também, o nosso editor ali bota bonitinho. Fique tranquilo à vontade. Eu não vou soletrar, não, porque eu sofri um pouquinho de bullying na escola. Tranquilo. Porque meu nome é KH. Aí você já imagina como é que... não tinha nem ligado. Ainda mais sabendo que aqui eu já descobri que tem alguns memes, tem algumas coisas. Eu vou passar essa, mas vai estar na descrição do vídeo o meu nome. Vai estar, então fique tranquilo. E no meu Instagram tem um Linktree com todas as minhas redes sociais e meus contatos para assessoria e tudo mais. Então, vocês podem entrar lá que vai estar disponível. E, pois é, então essa foi a Cristima Sibert. Muito obrigado por conversar com a gente, por vir aqui nos nossos estúdios do On Jornal. Nos deixou muito à vontade. E quer saber mais sobre essas informações, sobre outros também, todas as programações do On Jornal, fique ligado nas nossas redes sociais. facebook.com/onjornal, no nosso Instagram, @onjornaloficial e também no nosso site, www.onjornal.com. Cristima, muito obrigado de coração por aceitar essa entrevista, por conversar, por fazer esse bate-papo comigo. Muito obrigado de coração novamente. E é isso, a gente vai ficando por aqui e a gente volta a qualquer momento com muitas entrevistas. Ítalo Ramos, fique ligado, fique on, até mais.